Olá, terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, de Filosofia, do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? Aula de número 18, nosso objeto de conhecimento, economia, produção, capital e trabalho, são consequências de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais, formas de organização econômica e transformações técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo do tempo, novas formas de trabalho, produção e configurações de mercado no mundo atual, desigualdade social, exclusão digital e precarização das relações de trabalho. No detalhamento, nós vamos trabalhar ética e moral nas novas relações de trabalho e emprego. Então, venham comigo e vamos à nossa aula. Relação trabalho-emprego, não é? E a ética nesse processo todo aí? É o que nós vamos tentar trabalhar nessa aula. Nós vamos ver quais são os objetivos desta aula. Venham comigo, olha só. Os objetivos dessa aula são basicamente 4. Primeiro, compreender a diferença entre ética e moral. 2, discutir como a tecnologia influencia as relações de trabalho. 3, refletir sobre dilemas éticos nas novas formas de trabalho, e aí a gente vai ver o home office, o trabalho remoto, o gig economy, né? E 4, promover uma discussão crítica sobre a ética nas relações de trabalho contemporâneas. Então, são esses aí os objetivos, né, da nossa aula de hoje, tá bom? Vamos começar entendendo um pouquinho a ideia de ética e depois a ideia de moral e ver qual é a relação entre as duas e as diferenças entre as duas. Ética e moral não são a mesma coisa, embora muitas vezes nós as usemos no nosso dia a dia como se fossem a mesma coisa, né? Vamos entender? Olha só, a definição de ética diz assim: ética é um ramo da filosofia que trata dos princípios que orientam o comportamento humano adequado, sobretudo na vida em sociedade. Podem ser princípios universais, abstratos ou a compilação deles em um código de leis ou regulamentos. Grosso modo, significa assim: a ética trata do agir, de como agir, da procura do bem e de como é e se dar esse bem. Perfeito? Então, essa é a ideia da ética. Ela traz esses princípios gerais, tá? Que vão nortear todas as nossas ações. Eu já estou falando do que é moral, porque quando eu falo de ação, eu estou falando da moral, tá bom? Gravem bem isso daí. Vamos fazer o seguinte agora, nós vamos entender de onde surgiu essa ideia da ética. É assim, olha, o conceito de ética surgiu lá na Grécia Antiga, durante o século V a.C., em um contexto de intensa reflexão a respeito das regras de convívio social. Os pensadores, os filósofos gregos, eles buscavam entender o funcionamento do regime de comportamento humano. E aí surgiu a palavra ética, não é? Que é do grego ethos, que é relativo aos costumes. E aqui é interessante, uma curiosidade interessante aqui. A gente vai perceber que quando os romanos, olha só, gravem bem isso daí, é uma curiosidade bem legal para entender a diferença entre ética e moral. Vamos já trabalhar os tipos de ética aqui, mas antes essa curiosidade. Quando os romanos traduziram para o latim o ethos grego, né? Ethos quer dizer o quê? Costumes, né? O modo de agir, né? Aquela ideia mais os princípios gerais. Então,
Quando os romanos trouxeram para o latim, eles não encontraram uma palavra, né, que simbolizasse a ideia do ethos grego. Então, eles traduziram para o mos, ou mores no latim, tá bom? Que quer dizer o quê? Maneira de agir. Foi mais ou menos essa ideia aí. Então, o que aconteceu? O ethos ficou como princípio e o mos mores como a maneira, o costume, a maneira de agir. Perfeito? Então um tá ligado àquela ideia de caráter, o ethos grego, e o outro tá ligado àquela ideia de costumes, maneiras de agir, tá? Por isso que um ficou princípio e o outro ficou ação. Vamos entender um pouco isso daí, vendo os tipos de ética. Olha só, existe a ética racionalista. Que ética é essa? É aquela ética utilizada e estudada pelos gregos antigos, onde ela explica que o indivíduo submete sua vontade e determina as suas atitudes por meio de quê? Da razão, da sua capacidade racional, da sua capacidade de pensar. Tá bom? Então, a razão define tudo isso daí. Todas as minhas atitudes estão relacionadas à minha racionalidade. Essa é a ética racionalista. Nós temos também uma ética chamada teleológica. Olha só, não vão confundir com a próxima que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Essa é a teleológica. É aquela ética que analisa e reflete as consequências possíveis de uma ação. Tá bom? Então, a ideia é essa. Quais são as consequências dessa minha ação? Então, é a ética teleológica que vai trabalhar e estudar isso daí. Temos também a ética teológica, ou ética cristã. Essa daí é uma ética muito comum e muito popular, né? É a ética que está fundamentada onde? Na fé. Os princípios éticos, a orientação para as ações humanas, elas encontram aonde? Explicadas na Bíblia. Então, é lá que eu vou encontrar os princípios para a minha ação. Perfeito? Então, temos também uma outra ética que nós chamamos de deontológica. O deontos, né? O deus, que é a ideia do dever, é aquela ideia de eu devo, né? Então essa é uma ética muito filosófica, inclusive. Tem como base a ideia de dever mesmo, né? O dever vem antes do conceito do bem e do mal, do que é certo e do que é errado. Antes mesmo de eu saber do conceito, antes mesmo de eu ter a ideia do que é o bem, do que é o mal, eu tenho sempre o quê? Aí eu tenho sempre que cumprir o quê? O dever. Então, no mundo da filosofia, essa ética foi uma ética assim muito estudada, muito pensada pelos filósofos ao longo da história da filosofia, tá bom? Temos uma outra ética também, que é chamada de ética utilitarista, que é aquela que busca proporcionar o bem para o maior número de pessoas. Por isso, é uma ética útil, né? A ideia é utilitarista. Eu vou fazer o quê? O bem a todos. Para quem? Para o maior número possível de pessoas. Perfeito? Bom, professor, o senhor já explicou muita coisa sobre a questão da ética, já deu algumas dicas com relação à moral também, mas qual é concretamente a diferença entre ética e moral? Eu vou trazer um quadro aqui que vai mostrar muito para vocês aí. Olha, esse quadro aqui ele é bem interessante. Depois bate uma foto dele aí, né, e deixa no celular alguma coisa no caderno, porque aonde vocês forem, vocês vão dizer, olha, eu sei qual é a diferença entre ética e moral. Então, olha só, a ética, ela está contida na reflexão, tá? Na capacidade de pensar, de analisar, de entender a ação. A moral não, ela está contida na ação em si, é a própria ação. Por isso que a ética, ela é teórica. Por que ela é teórica? Porque ela vai buscar o quê? Os princípios daquilo que pode ser e que pode conduzir a minha ação. Por isso que a moral, ela é pragmática. Ela está ligada diretamente a essa. Eu sou uma pessoa pragmática, eu sou uma pessoa que eu vou fazer as coisas. Eu não vou ficar pensando muito, tá bom? A ética, ela é especulativa, tá bom? Ela traz a ideia o quê? De eu vou analisar
todos esses princípios. Enquanto que a moral não, ela já é normativa. Ela traz esses princípios e ela diz, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir, né? O meu dever de fazer o certo é esse daí. Eu analiso eticamente e cumpro na minha ação. Por isso que a ética é absoluta, enquanto que a moral ela é relativa. Porque a minha ação eu posso fazer ou não. Mesmo sabendo absoluto o que é certo, eu posso agir de uma maneira errada. Por isso que a ética é universal, tá? Porque os princípios são universais, são para todos, enquanto que a moral ela é particular. É aquela ideia da minha ação. Eu vou agir ou não de acordo com a ética, tá? Nesse sentido, a ética ela é permanente. Enquanto a moral ela vai ser temporária, porque em algum momento eu vou agir de uma maneira ética, mas em outros momentos talvez nem tanto eu não faça. A gente vai já pegar uma ideia aqui que vocês vão entender isso daí. Por isso que a ética é subjetiva, enquanto que a moral é algo objetiva, está ligada diretamente à minha ação. Tá bom? Professor, essa ação, esses princípios, essa ação, né, é bem complicado, realmente é bem complicado. Por isso que existe também nesse campo algo que nós chamamos de dilema. O que é um dilema? É algo difícil de você decidir, de você escolher. E você precisa entender bem essas questões da ética e da moral para tomar uma solução. Às vezes a solução fica bem difícil. Vamos assistir o vídeo para entender? Vamos lá. Ups! Há pessoas no caminho do trem. Pera, tem uma alavanca e tu podes mudar o caminho do trem e salvar todo mundo. E há uma pessoa no outro caminho. E agora? Qual vai ser a tua decisão? Não fazer nada e deixar as 5 pessoas morrerem ou puxar a alavanca e matar uma pessoa? Pera, vou te ajudar a considerar isso. A maioria das pessoas escolhe salvar as 5 pessoas por acharem melhor salvar mais vidas. Porém, deixar o trem seguir o curso não te traria nenhuma responsabilidade. Afinal, o trem apenas seguiria seu curso. Já puxar a alavanca te tornaria responsável pela morte de uma pessoa que não estava destinada a morrer. E aí, qual a tua escolha? Mas vamos lá, tu poderias ter feito algo e não fizeste. Isso não te torna culpado pela morte de 5 pessoas? E se essas 5 pessoas fossem pessoas desconhecidas, mas aquela pessoa amarrada fosse alguém que tu gostas muito? E agora, tu não estarias admitindo que a vida de alguém querido vale mais que a de outras pessoas? Considerando tudo, qual seria a tua decisão? Considerando tudo, qual seria a tua decisão, né? É por isso que realmente nesse sentido aí, o entendimento da ética ela é muito importante, né? Entender os princípios, as bases desses princípios todos são muito importantes aí. Estão vendo que não é tão simples assim, viver eticamente, né? Vocês imaginem então agora nas novas formas de trabalho que surgem por aí. Home office, teletrabalho, freelance, gig economy, né? Então essas novas formas aí, elas têm transformado significativamente o cenário profissional contemporâneo. Cada uma dessas modalidades apresenta o quê? Características distintas, vantagens, desafios. Vamos explorar cada uma delas rapidinho aqui? Vamos lá, olha só, vamos começar pelo home office, tá bom? É o trabalho remoto, né? É aquele que refere-se à prática de realizar atividades profissionais a partir de casa. É essa a ideia do home office, que foi muito comum, principalmente aí no período, né, da pandemia, tá bom? Tem suas vantagens. Qual é as vantagens? A flexibilidade, né, e redução de deslocamentos, mas tem os desafios também, que é o isolamento e a dificuldade em separar vida pessoal e vida profissional. Perfeito?
Outro é o teletrabalho. O teletrabalho é um conceito mais amplo, né? Que abrange qualquer forma de trabalho realizada fora do ambiente tradicional de escritório, utilizando a tecnologia de comunicação. Está muito ligado ali à questão do home office também, tá? Tem suas vantagens, que é o acesso a talentos e a redução de custos, mas tem os seus desafios, que é o quê? Gestão de equipes, né? E uma dependência da tecnologia, se não tiver, né? E para organizar essas equipes é mais complicado. Por quê? Porque eu estou, né, sozinho fazendo isso daí. Por isso, o freelance, que é o próximo aí, também trabalha nessa ideia, né? Ou seja, envolve profissionais autônomos que oferecem seus serviços a vários clientes, muitas vezes em projetos de curto prazo. Eu sou contratado para fazer aquele projeto ali. Quais são as vantagens? Eu tenho autonomia, eu tenho uma diversificação de renda, mas eu tenho desafios, que é, por exemplo, a insegurança financeira e a falta de benefícios. Ora, eu vou ter, né, muitos projetos para fazer, ora, eu não vou ter nenhum. E o Gig Economy, ele refere-se a um mercado de trabalho caracterizado por contratos temporários, ou a ideia do trabalho independente. Geralmente é facilitado por plataformas digitais. Quais são as vantagens desse? É a flexibilidade de horário e as oportunidades de diversificação. Mas tem os desafios também, que são as incertezas no emprego e a escassez de direitos trabalhistas. Pegaram aí rapidinho, gente, né? A gente fez uma viagem rapidinha nesse tipo de trabalho que são muito comuns hoje, principalmente pós-pandemia, né? Pós-pandemia, mudou as relações de trabalho aí. Então, essas novas formas de trabalho que foram surgindo aí, refletem o quê? Uma mudança nas expectativas, tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores, embora ofereçam essa flexibilidade, novas oportunidades, também trazem desafios, né? Desafios que precisam ser abordados, especialmente no que diz respeito a direitos trabalhistas, a questão da saúde mental e a questão do equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Porque vocês imaginam, né? Essa questão é muito... Se eu trabalho em casa, a que momento eu vou separar aquilo que é minha vida pessoal da vida profissional? Né? Então, à medida que o mundo do trabalho continua a evoluir, será fundamental que todos os envolvidos, desde empresas até as legislações trabalhistas, se adaptem a essa nova realidade. Tá bom? Então, isso é muito importante aí. Tá? Então, olha só, nós começamos vendo a questão da ética, né? Nós começamos agora a trabalhar essas novas modalidades de serviço, de trabalho que são oferecidos pós-pandemia, e a tecnologia, ela se tornou presente nesse processo todo aí. Como foi que a tecnologia, então, né, transformou as relações de trabalho e as expectativas, tanto de trabalhadores como de empregadores. Então, ela tem desempenhado, sim, um papel fundamental na transformação das relações de trabalho e nas expectativas, tanto de trabalhadores quanto de empregadores. E aqui a gente vai ver algumas maneiras como essa transformação ocorreu. Vamos lá, olha só. Primeiro, vamos falar de flexibilidade e teletrabalho. Para os trabalhadores, é a ideia de o quê? Valorizar a flexibilidade em seus horários. Eu tenho flexibilidade tanto nos horários como no meu local de trabalho. Existe um equilíbrio ali entre vida profissional e vida pessoal. É preciso ter esse equilíbrio, né? Para os empregadores, pode aumentar a produtividade e até a satisfação dos funcionários, porque eu vou poder trabalhar de casa. Mas tem também a questão das políticas de trabalho remoto ou híbrido, né? Quais são essas políticas que aparecem aí, né? Esses questionamentos todos que podem ser feitos em relação a isso. Depois, automatização e inteligência artificial. Trabalhadores, eles precisam se adaptar e desenvolver novas habilidades que
complementam as tecnologias, como, por exemplo, o pensamento crítico e a criatividade. Não pode esquecer isso daí. Eu tenho essas tecnologias a meu favor, mas não posso esquecer, né? Não posso deixar de desenvolver e de continuar com o meu pensamento crítico e com a minha criatividade. Para os empregadores, aumenta o quê? A eficiência e reduz os custos, mas tem o desafio de requalificar a sua força de trabalho e lidar com a resistência às mudanças. Nem todos estão preparados ainda para isso. Terceiro, comunicação e colaboração. Nos trabalhadores, permitem que equipes trabalhem juntas em tempo real. Existe uma expectativa de resposta rápida e disponibilidade constante. Para os empregadores, vem o desafio de quê? De gerenciar a comunicação em um ambiente virtual, de manter a coesão da equipe, manter o engajamento dos funcionários. Olha só, não é tão simples isso não, né? A gente está percebendo aqui, estamos trabalhando algumas situações, mas não é tão simples aqui, tá? Nem para o trabalhador, nem para quem está empregando os empregadores. Tem mais, vamos lá. As expectativas de carreira e desenvolvimento. Os trabalhadores têm o quê? Um acesso mais fácil a cursos online, a recursos de aprendizado, a oportunidade de desenvolvimento contínuo e um crescimento profissional. E os empregadores, eles têm que fazer o quê? Oferecer programas de desenvolvimento e capacitação e proporcionar oportunidades de crescimento. São questões aí, daqui a pouco a gente vai ver, são questões éticas que precisam ser estudadas e pensadas aí. Não é tão simples isso. A questão da cultura de dados e feedback, o número 5 aí. Para os trabalhadores, eles têm que criar e analisar, né, a ideia de uma cultura de transparência e um feedback constante. Se eu estou trabalhando em casa, né, se eu sou um freelance, não é verdade? Então, se eu faço um teletrabalho, eu tenho que dar esse feedback constante. E os empregadores estão usando isso tudo aí, esses dados, para tomar decisões mais informadas sobre gestão de talentos, desempenho e até mesmo a ideia de clima organizacional. E tem o número 6 também, que fala de diversidade e inclusão. Olha só, os trabalhadores tem que ter o quê? Uma maior conscientização sobre a importância dessa diversidade, desta inclusão no ambiente de trabalho. Enquanto que os empregadores são o quê? Todos eles são pressionados a quê? A implementar práticas que promovam diversidade e inclusão, não apenas por questões éticas, mas também como estratégia de negócio. Estão percebendo? Né? Não é tão simples a coisa não. Por isso que a ideia de como a tecnologia transformou as relações de trabalho, as expectativas de trabalhadores e empregadores, é uma questão ética sim, tá? Essa transformação digital, ela está o quê? Moldando constantemente as relações de trabalho. Tanto trabalhadores quanto empregadores estão tentando o quê? Se adaptar a essas mudanças, criando um cenário que prioriza a flexibilidade, o aprendizado contínuo e uma comunicação eficaz. Se não tiver nada disso, fica complicado. A tecnologia, ela não apenas influencia as habilidades necessárias, mas ela também redefine as expectativas de todos os envolvidos aí no ambiente de trabalho, tá? Então, é essa a ideia aí. E diante disso tudo aqui, diante desse mundo de novidades, né, e que sempre é muito rápido que surge aí, a gente tem que pensar assim, né? A gente precisa ter o quê? A consciência, né, da importância de ter uma postura ética em um mundo cada vez mais digital e interconectado. Consciência, postura, ética, né? Desse mundo conectado. É muito importante aí. Cultivar uma cultura ética nas relações de trabalho é um compromisso que deve ser compartilhado
por todos, gente. Todos nós temos que estar cientes disso daí. Isso pode ser feito por meio da prática de uma comunicação clara, da valorização da diversidade e da inclusão e da responsabilidade nas nossas ações. Pensem bem nisso daí. Tá? Onde é que está? Não é porque agora eu trabalho em casa, não é porque agora eu tenho mais liberdade nas minhas ações, que eu vou deixar de ser ético, né? Nesse processo todo aí. Então, a questão ética, e a filosofia se preocupa muito com isso, foi por esse motivo que lá no início da nossa aula eu quis deixar muito claro qual era a ideia de ética e qual é a ideia de moral. Por quê? Porque essas coisas precisam estar bem ensaiadas ali, devem estar bem trabalhadas dentro de nós, para que a gente tenha consciência da importância de, ao mudar essas relações, eu entender que eu não posso me permitir a não agir eticamente. Olha só que interessante, tá bom? Porque ao agir eticamente, cada um de nós contribui para um ambiente de trabalho mais justo e harmonioso, refletindo valores que são essenciais, tanto no mundo físico quanto no digital. Isso é muito importante. É muito importante, tanto no físico quanto no digital. Não é porque agora eu não estou vendo vocês, porque vocês não estão vendo os empregadores, porque não é por isso que a questão ética vai falhar. Não. Aí é que a responsabilidade aumenta. Estão me entendendo isso daí? Tem que ter muito cuidado, né, com esse mundo digital aí, para não perder a nossa eticidade. Tá bom? Então eu convido vocês a refletirem sobre suas próprias experiências e como a ética se manifestou nelas. Pensem em situações em que tiveram que tomar decisões difíceis e como vocês agiram. Como essas experiências moldaram suas percepções sobre o que é agir de maneira ética. Por exemplo, gente, vocês estão se preparando ali para as suas futuras carreiras. Considerem como podem incorporar princípios éticos em suas ações diárias, contribuindo não apenas para o seu sucesso pessoal, mas para um ambiente de trabalho mais justo e colaborativo. Portanto, a ética, ela deve ser uma prioridade, tá? Que guia nossas escolhas e comportamentos, impactando positivamente, não apenas a nossa trajetória profissional, mas também a sociedade como um todo. A ética, ela deve ser uma prioridade, principalmente aqui nesse campo onde muitas vezes nós não temos o olho no olho. Isso é fundamental. Foi por isso que na aula de hoje nós conversamos, né, sobre compreender essa diferença entre ética e moral. Foi por isso que na aula de hoje nós discutimos como a tecnologia influencia as relações de trabalho. Nós discutimos sobre esses dilemas éticos. Estão lembrados do dilema do trem lá, né? E nas novas formas de trabalho, quais são esses dilemas éticos? Como que a gente pode resolver a partir desses dilemas aí? Por isso que é importante, sim, promover uma discussão crítica sobre a ética nas relações de trabalho contemporâneas. É fundamental isso daí, nós não podemos esquecer. Mais uma vez, eu me viro para cá e falo para vocês, isso aqui é perigoso, né? Não temos mais como mudar, mas é perigoso se não tivermos essa consciência, essa reflexão, esse entendimento de que não tem mais como mudar, não tem mais como voltar atrás, mas precisamos ter esse entendimento de que vai nos ajudar se nós continuarmos percebendo a importância de mantermos a nossa capacidade de eticidade nesse mundo de trabalho que traz novas formas todo santo dia aí. Perfeito, então?
É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar aqui e entender a importância da ética, né? Não só no trabalho, mas no nosso dia a dia, nas nossas relações, né? Que as nossas ações sejam sempre baseadas nesses princípios éticos que podem transformar a nossa sociedade. Valeu, pessoal!